Edema é uma coisa que pode aparecer. E ela é mais comum em cirurgias que têm um certo grau de complexidade. Então, assim, o edema de uma extração de um incisivo central é diferente do edema de um terceiro molar incluso, muitas vezes, né? Depende do dente também, né? Se ele tiver com uma laceração de raiz, enfim. Se você teve que abrir muito tecido, tudo isso conta para o grau de edema, né? Para o grau de inchaço que o paciente vai ter. Normalmente é importante você avisar que pode inchar um pouco. As cirurgias em que a gente tem um certo grau de complexidade, muitas vezes você já sabe que vai inchar, né? Você vai ter que afastar mais o tecido, vai ficar por mais tempo aberto. A gente sabe que quanto mais tempo a gente leva numa cirurgia, maior a chance de edema. Então avisa antes o paciente. Ou assim que terminar a cirurgia, já avisa ele. Olha, pode ser que inche um pouquinho. Por quê? Porque inchaço, gente, é uma coisa que paciente e as pessoas que estão ao redor dele percebem. E aí entra uma grande questão. Se você fizer tudo certinho e o rosto dele inchar e você não falar nada, você pode ter feito a cirurgia perfeita, ele vai achar que você fez alguma coisa errada. E as pessoas que estão ao redor dele vão começar: nossa, mas você fez extração no fulano de tal? Nossa, mas seu rosto inchou demais, você tá deformado. As pessoas não estão acostumadas a ver inchaço, ainda mais no rosto. Então, assim, se você não explica que isso pode acontecer, o próprio paciente começa a entrar na neura, tanto pelo que ele está percebendo em si, como no que os outros estão falando para ele. Quando você fala assim, ó, pode ser que inche um pouco, não fica assustado. Inchar um pouquinho, ficar assim um pouquinho demasiado, se sentir que está inchado, não tem problema. Se inchaço for muito grande, aí você me manda uma mensagem, me manda uma foto para a gente acompanhar. Se caso vir aquele inchaço, o paciente vai estar com você. Ele, não, o doutor falou que podia inchar um pouquinho, que a cirurgia foi um pouco complicada. Ele falou que isso podia acontecer. E, ó, realmente está acontecendo. Olha a diferença entre você explicar e você não explicar. Essa é toda a diferença que faz. E se algum parente chegar a falar para ele, olha, você está com o rosto inchado. Não, eu fiz uma cirurgia, o doutor falou que ia inchar. Ele falou mesmo. Pronto, cortou o assunto por aí. Entendeu? Assim é necessário que o paciente reconheça edema como um processo normal. A gente não viu lá que os 5 pontos cardinais da inflamação, um deles é o edema? Então pode ser que aconteça de forma, claro, controlada. O paciente não vai fechar o olho, não vai ficar totalmente deformado, que aí já é outra questão. Aí de repente você precisa entrar e ver o que está acontecendo. Mas um certo inchaçozinho, às vezes até interno, né, nem externo, pode acontecer. Pode apresentar o seu ponto máximo, geralmente nos 2 dias subsequentes à cirurgia, tá? Estando em geral resolvido em 1 semana. Então, edema controlado, aquele edema que você controlou com a medicação, em 2 dias ele atinge o ponto máximo, né? Agora a gente estava falando muito de gráficos em que atinge o ponto máximo devido ao coronavírus. Mas então, o ponto máximo da inflamação, né? Dali ela só vai regredir normalmente em 2 dias. Por isso é fundamental que o paciente não faça nada quente nesse período, porque senão ele aumenta ainda mais, né, o calor, e aí vai fazer com que esse edema se exacerbe mais, aumente mais ainda. Então, nesses 2 primeiros dias, nada de coisa quente, né? Isso é fundamental, justamente para ajudar a diminuir a reação inflamatória no local. O aumento do edema e da sua não resolução neste prazo pode identificar algum outro problema decorrente do procedimento, como, por exemplo, uma infecção. Então, gente, passou de 2 dias e não está tendo regressão, não está tendo diminuição, alguma coisa está errada. Pode ser uma infecção causada por N motivos. Você pediu para o paciente fazer uma dieta, ele não fez, entrou comida lá dentro e ficou. Ou então ele mexeu na região, ou então a sua sutura não foi bem adequada e de repente soltou, deixou aberto. Pode acontecer por diversos motivos e causou a oportunidade de uma infecção oportunista ali, de bactérias, né, no caso, e causando então o edema, tá? Um edema mais exacerbado que não passa após esse período, ou não tem uma diminuição após esses 2 dias. Então é importante você estar monitorando o seu paciente. Lembra que eu te falei 24 horas depois você mandar mensagem? Pergunta se está com edema, se está inchado, se não está. Normalmente, passando anti-inflamatório ou analgésico, você tem controle dessa situação. É um inchaço leve no mínimo, no máximo, assim, né? Não é nada muito exagerado.